Muito bem, Matheus, comanda aí. Vamos lá, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, quem vai ler para a gente, comentar a Serra dos Médios hoje é a Rita, capítulo 74. Prece inicial é Isabel Ângela Torre, Evangelho a Cláudia, Vibrações Isabel Navarra e prece final a Paula. A Paula já está aí? Oh, milagrosamente eu tô. Eu não te vi. Entrei no horário ali, ó, 19h30. Que bom. Então pode começar, Rita. Boa noite. Então eu vou ler o capítulo 74, Eles Sabem. Reunião pública de 10/10/60, item 279. Quando a frente do companheiro que sofre determina a verdadeira superioridade moral, te imagines no lugar dele, a fim de que tua palavra lhe sirva de refrigério e lição. Excetuando as criaturas deliberadamente enfurnadas na ignorância ou bestializadas no crime, que reclamam a compaixão da providência divina, ninguém se aprisiona em armadilhas do erro, agindo de própria vontade. Aqui, alguém abraçou a delinquência, admitindo que afeto seja capricho. Ali, há quem padeça escárnio na praça pública, por haver acreditado cegamente naqueles que lhe zombaram da confiança. Perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento, se aspiras a auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-se. O doente sabe em que ponto do corpo se lhe encrava a enfermidade e não aguarda acusações porque se desgoverna nos momentos de crise. Pede socorro e medicação. O mutilado sabe que peça lhe falta no carro orgânico e não aguarda acusações porque exibe forma imperfeita. Pede auxílio e recurso. O faminto sabe que tem um estômago torturado e não aguarda acusações porque se aflige em descontrole. Pede um prato de pão. O sedento sabe que carreia consigo o tormento da secura e não aguarda acusações pelos esgares que mostra. Pede um copo de água fria. Assim, também, os que tombaram na culpa conhecem por si mesmo o labirinto de sombra em que jazem situados e não aguardam acusações maiores que as da própria consciência, em se vendo desmentados e cegos, humilhados e infelizes. Diante, pois, do irmão que cai em remorso e rebeldia, azedume ou desespero, não lhe batas nas chagas. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça e lhe que tange as cordas do coração. Esse texto, ele fala por si só, né? É realmente o nosso irmão, encarnado e desencarnado. Nós mesmos sabemos aonde temos as nossas fraquezas, as nossas dores, e quando a gente escuta alguém pedir socorro, não é para que a gente coloque o dedo na chaga, que cobre, que acuse, é somente para conseguir tirar ele desse caminho e para ir para um caminho melhor, somente com doçura, com humildade, com amor, com carinho, e não com acusações. O que eu acho é que foi isso. Se mais alguém quiser falar, se entendeu outra coisa. Eu acho que é isso.
assim, é como queremos ser tratados, né? Na verdade, a gente tem consciência dos erros, é onde o nosso calo aperta, não queremos ser acusados quando a gente está buscando socorro. Exatamente. Mais algum comentário, gente? Não? Então, pode precinha inicial. Então, vamos fechando nossos olhos, nos asserenando. Vamos entrar em sintonia com o Criador, nosso Pai. E vamos lhe pedir que possamos ser inundados de amor e de aprendizado, que nossas mentes sejam iluminadas com os ensinamentos e as palavras que estamos ouvindo hoje e que ouviremos, para que sigamos o nosso caminho no bem e que possamos encontrar o verdadeiro caminho e as pessoas que poderemos ajudar. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje, então, nós vamos falar do capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1, 2 e 3. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Infortúnios ocultos, o óbito da viúva. No caso, nós vamos falar sobre fazer o bem sem ostentação, que é o que trata o item 1, 2 e 3. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Descendo Jesus da montanha, acompanhava-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhes sirva de testemunho. Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Bom, vamos lá. Kardec nos orienta a abstrair a vida presente e olhar mais adiante, olhar para o futuro, a fim de sermos capazes de aprender sobre as coisas espirituais. Essa, sim, com grande importância para a vossa evolução. Quando ele diz que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Porém, sem dúvida, são nossas inúmeras encarnações, através de nossas boas atitudes e escolhas, que também nos levam à nossa evolução. Para quem vê a vida do nascimento à morte, fazer o bem, a caridade, atitudes de bondade, é forma de, para além de ajudar o próximo, também ser visto como exemplo a ser copiado, que me parece ser o que a gente deve buscar sempre, né? Fazer a nossa reforma íntima e dar o exemplo, porque um exemplo arrasta.
Agindo no bem para o bem, o espiritualista espera, seja nesta ou na outra vida ou em outras vidas, o reconhecimento de Deus, cuja lei maior é a do amor. Podemos, então, talvez pensar sobre ser de grande desenvolvimento espiritual para cada um de nós a melhoria de nossas potencialidades divinas. E, claro, a caridade é, sem dúvida, caminho certo para tal. Então, fica aí bem claro, eu acho que não só nesse capítulo, que a gente tem que buscar dentro da gente o nosso conhecimento para tentar desenvolver e descobrir aquilo que a gente tem de melhor, quando ele diz aqui das nossas potencialidades, né? Para tentar ser o melhor, primeiro conosco, para tentar ajudar ao próximo. Mas nós não devemos nos esquecer, porém, que se nos deixarmos levar pelo orgulho e pela ostentação, não podemos permitir que dentro de nós a falsa modéstia, querendo no íntimo aplausos, cobrando atitudes em troca do que fazem ou fizeram. A gente pode pensar, talvez, sobre o exemplo eu li sobre isso, eu achei bem pertinente, dentro do círculo familiar nosso, né? Um pai e uma mãe com os seus filhos. E aí, então, você como pai e mãe, oferece sempre o que você tem de melhor, tanto na moral, no espiritual, mas também no material. Faz parte, né? A gente precisa de suprir as necessidades dos nossos filhos. Mas a partir do momento que a gente cobra tudo isso do filho, perde um pouco o sentido. É mais ou menos nesse sentido que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E diferente de ser fora, porque às vezes a gente pensa muito no que está fora, no que está à nossa volta, os nossos amigos, e dentro da nossa casa, a gente também comete esse erro. Então, você ajuda o seu filho e depois você cobra ele. Ah, mas eu te dei isso, mas eu fiz aquilo. Ou ou mesmo o filho, ou mesmo uma avó, ou uma sogra, ou uma mãe. Então, é fazer sem esperar o retorno. É fazer de coração aberto, afinal de contas, é a lei do amor, né? Como diz Kardec, o bem que ele faz é sem proveito para si, uma vez que repreende o beneficiado, pois todo o benefício acompanhado de repreensão é uma moeda adulterada e sem valor, que é sobre o que eu acabei de falar. De nada adianta a gente fazer e depois cobrar, porque aí ele fica sem valor, o bem fica sem valor. Parece ser em todo momento da nossa existência sempre sobre o amor. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor fazer de tal forma que encontre um meio de parecer ele próprio grato àquele a quem presta o serviço. E aí eu fiquei pensando o quanto é difícil, né? É você fazer e fazer com que a pessoa entenda que é, na verdade, o bem que está sendo feito a você mesmo. É você ser grato por aquele momento, ainda que seja de dificuldade ou de ajudar o próximo, o quanto aquilo é bom para você. Eu acho que de tudo que eu falei aí, eu acho que eu volto no tema do nosso evangelho, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Eu acho sempre difícil, não é só esse item, né? Eu acho que a reforma íntima é sempre muito importante e o quanto a gente não deve se deixar levar pelo véu do orgulho, porque o orgulho é o que normalmente mais dificulta aí a nossa caminhada. Se alguém quiser fazer algum comentário. Se for fazer para ficar cobrando depois, é melhor nem fazer, né? Justo.
Mas é o que a gente tende a fazer, né? Eu acho que, quer dizer, a gente procura sempre melhorar, mas à sua volta mesmo a gente vê muito isso. No meu dia a dia, não sei o quanto é de vocês, cada um tem a sua vivência, né? Mas no meu dia a dia, eu me cobro o dia inteirinho de fazer uma coisa, e aí às vezes eu quero falar, eu até estou conseguindo, não digo que consigo sempre, porque eu acho tão difícil, mas na hora que você faz, e aí você vai querer falar, ou o outro faz, você fala, bom, não adianta, porque se for para discutir, ou se for para falar, ou se for para retrucar, fica tudo na mesma. Então, vamos tentar fazer de forma que tudo se acomode da melhor forma, sem confusão. Eu acho que é bem difícil. A convivência, eu acho que é difícil, né? E eu acho que começa muito principalmente na família. Eu acho que a família é o principal núcleo e é onde você mais aprende. Você sabe que, principalmente, né, quando a gente tem mais de um filho, normalmente você faz as coisas para quem está precisando mais, né, naquele momento, porque uma hora é um, outra hora é outro e tal. E às vezes você é obrigada a dizer, mas eu fiz tal coisa para você, porque você está sendo cobrada como se você não tivesse feito nada. Então, você fez tal coisa para fulana. Para mim, não. Pera lá. Mas eu fiz isso, isso e é isso. Você tem que apontar para a pessoa também tomar conhecimento de que as coisas, né, têm uma certa medida e também cada um na sua época, na sua necessidade, né? Então, eu já fiz isso de pontuar o que eu fiz, porque eu falei, né? Não estou Mas sendo aí, injusta. Isabel, é a gratidão. Aí você vê Também, como entra, aí é a sim, gratidão. E é tudo muito, também. por isso que eu falo, eu acho que o núcleo familiar, eu tenho aprendido isso, no aprendizado espírita, de todo dia, de estar aqui nesses 4 anos, eu tenho aprendido que dizendo por mim, eu tendi a olhar muito o outro, a outra casa, o amigo, a casa do outro. É tanta coisa para a gente melhorar dentro da nossa casa, primeiro dentro da gente, porque aí a gente deve ensinar a gratidão, realmente. Com os filhos, tudo é muito complicado. O exemplo aí foi mais ou menos para a gente entender que não adianta você dar, mas eu acho sim que é gratidão, é respeito, é agradecimento, né? Sim. E aquela coisa que fala muito em constelação, né? Que você já recebeu tudo que você tinha para receber dos seus pais, que foi a vida. Então, o que vier a mais é lucro, né? Então, mas assim, todo mundo aprendendo a seu tempo também, né? Somos Sim. todos caminhantes nesse Essa mundo. nave, essa nave chamada Terra. Eu acho que tem muito do tom que a gente usa, né? Principalmente a hora que a Isabel falou sobre filhos, eu também tenho 4. E é bem isso. Só que às vezes, assim, quando a gente vai falar, porque você escuta, né? Ah, você fez por um e não fez por mim, isso e aquilo. Quando a gente vai falar, mas eu fiz isso para você, a gente está mais aqui fazendo o que a gente está lembrando a pessoa, não pensa assim, aí vem de encontro com o que a Cláudia falou. Seja grato, eu também fiz por você, agora o outro está precisando. Mas aí tem aquele outro lado também, que a gente também faz muito e está aprendendo, acredito eu, né? Nessa nossa caminhada, a gente que tenta não fazer mais, é essa questão que eles estavam falando de a gente fazer por acusação. Sabe, quando a gente faz alguma coisa assim, agora você está assim, mas você lembra que eu fiz isso para você? Eu fiz aquilo, agora você isso e aquilo. Eu acho que tem uma diferença nessa. Dos filhos eu faço direto, mas eu faço nesse tom. Eu fiz isso para você, eu fiz aquilo. Então, presta atenção, não é assim que você tem que agir. Agora, essa outra parte que eu acho que a gente está fazendo isso mais para educar, para ajudar, para ensinar. Agora, tem essa outra parte que exige também, que é essa que a gente tem que eliminar. Que é, assim, eu fiz isso aqui para você, sabe? Aquela coisa que a gente fica cobrando. Ou então, aquela coisa que a gente faz, mas a gente também quer o aplauso. É essa que eu acho que a gente tem que tirar. Tem uma situação com o meu neto, inclusive, que eu uso um pouco isso aí. Me ajuda aqui.
Ai, não, vovó. E ele tá lá, né, jogando, como todo mundo hoje em dia, né, jogando. Falou, Raul, me ajuda aqui, por favor. Olha, eu já fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu risco, para ver se ele se toca. Opa, eu tô sentada aqui e não tô fazendo nada. Então, aí sabe, veja, Aham. enxergue, aprenda. Mas é o amor, né? A gente Você está tá fazendo isso aqui por amor, né? você não está aqui para receber só, você também tem que doar. Porque se você quer Uhum. receber, você tem que dar alguma coisa em troca. Falo, a vida não vai te tratar assim depois. Você não vai conseguir Uhum. as coisas das pessoas assim, né? Só porque você é bonito. Tem que dar alguma coisa em troca. Então, eu muitas vezes eu falo isso, olha, eu já fiz isso, isso, aquilo. Então, tá na sua hora agora. Levanta E eu daí faço e vamos. igualzinho. Eu faço... Ó, eu já cansei. Mas Eu já no fiz isso, já fiz sentido de aquilo, já fiz educar, aquilo. né? Agora vai você fazer. Eu não vou fazer mais nada. Eu também. Minha filha está aqui, ó, buzinando na minha orelha. Mãe, parece você. Eu não sei Acho como que a minha somos não está todas falando nada. iguais. Ela está com medo de... Ela tem um medo de entrar, de aparecer, assim, por isso que ela está... Mas eu duvido que ela não esteja pensando nada. Ela Quem tá... que é? A Gabi? A Gabi. Eu pensei que você só tinha ela. Onde você tirou Não, mais 3? tem. Nossa, tão E eu... novinho. Sábado foi meu casamento. Ai, obrigada pelo novinho. Sábado Eu eu casei também meu filho achei, mais viu? velho. É? Depois eu Nossa, eu mando falei, no nossa, ela grupo. tem 4 jovem assim? Eu tenho Pois é. 40. Segunda-feira eu faço 46, gente. Gente, é É, novinha, eu tenho 21 a mais que E o você. meu, ah, e o meu filho mais velho casou sábado. Depois eu ponho uma foto no. Meu Deus, Ai, que legal! que beleza, né? Ai, quase morri do coração, né? Mas tá bom. Ah, É imagino. uma emoção muito Mas grande. quando a filha casa é pior, viu? Vai se preparando. Eu vi a mãe da noiva. E já sou vó também, tenho um netinho também. Mas Olha que da beleza. Isabela, da do meio. Aí eu mostro as coisinhas. Vou encher o grupo de fotos, né? Porque vó, quando começa, é uma coisa, né? Vai. Bota lá no grupo pra gente ver. Eu Bom, vou pôr, saindo assim. um pouquinho do âmbito dos filhos, né? Que às Uhum. vezes a gente cobra, mesmo no sentido de educar, né? Porque dá um certo desespero que você vê eles crescendo, muitas vezes acomodados. Agora, com os outros, queira ou não, um pouquinho, a gente sempre espera, às vezes, um muito obrigado, um Reconhecimento, talvez, né? reconhecimento. Sim, isso que E sabe uma precisamos coisa trabalhar. que, até o que a Rita estava falando, eu comecei a pensar, porque antigamente a gente, é claro, a gente tem que também considerar que a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. Mas antes eu era muito assim, de ficar falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, quando eu ia ajudar alguém, eu fazia exatamente o que estava ali. Assim, nossa, você consegue fazer assim? Nossa, por que você fez isso? Ai, tá, vou te ajudar, mas nossa, vê se toma jeito. Aí a gente começa a pensar mesmo, né? Assim, eu não gostaria de ser tratada assim. Aí É o que estava na Seara, né? Estava lá na Seara. Você começa a refletir e fala assim, se eu não quero assim, por que eu estou fazendo assim? Então aí a gente começa a parar de fazer refletir. E começa a refletir. E é bom, né? É um caminhozinho a mais. Agora eu já fico, quando eu penso que eu vou fazer alguma coisa assim, eu falo, não, Paulo. Isso é bom. Estamos de amor. E você sabe que tem gente também que vê, eu não brigo, fala assim, mas por que você não brigou? Por que você fez? Gente, eu não preciso brigar. Eu já fiz a minha parte, eu já falei, já conversei. Não adianta a gente brigar. É que é o normal, né? É o normal. Que brigue. Muito bem, chefe. O momento família está muito bonito, mas temos que continuar. Vamos lá. Vamos continuar vendo mais espíritos sofredores, comunicantes na reunião mediúnica, então. Participantes podem ir à minha aplicação. Que bom, é para ver mesmo. Então, hoje nós vamos... Essa é a última aula, com mais alguns exemplos sobre os espíritos que podem vir a se comunicar na reunião mediúnica. Logicamente, são apenas exemplos, teoria, né? Na prática, não funciona exatamente como a gente apresenta, mas é para a gente ter uma noção.
Então, hoje nós vamos ver os descrentes, os dementados, os amedrontados, os vingativos, os mistificadores, aqueles com desvio de sexualidade, com fixação mental, deformados, religiosos e dirigentes das trevas. Trazendo de volta aqui a nossa equipe do quarto ano, de 2021, já tem a dirigente do trabalho é a Ana, o médico esclarecedor é o Hélio. A nossa reunião começa às 19h30, estamos atrasados. Aí tem os psicofônicos, a Bela, a Clara, o Francisco e o Daniel. E da sustentação tem aqui o Souzinha e a Laura. A primeira médium que vai dar, a equipe já está preparadinha, viu, gente? Já fez a leitura do Evangelho, já trocou passes, já fez relaxamento, já fez prece, agora está pronta para receber os espíritos sofredores. Então, a primeira médium que manifesta, que vai dar uma passagem, é a Clara. E aí tem aqui um espiritinho do lado dela. Vamos ver que espiritinho é esse. Ai. Esse é um espírito descrente. Como que eles podem se apresentar? Insensíveis a qualquer sentimento, desacreditam de tudo, de todos, dizem-se frios, céticos, ateus. Não precisa dizer que eles não acreditam em Deus, né? E aí, o Radal conta pra gente como que ele faz o atendimento desses descrentes. E vocês também podem falar como poderia ser atendido. Todo esse pessoal aqui, e muitos mais aí, né, que não está aqui, realmente são difíceis de conversação, né? Não são fáceis. E também não são trazidos em qualquer reunião mediúnica. Tem que ter uma reunião mais preparada, mais harmonizada, essas coisas, né? Como já foi falado, o descrente realmente não acredita em nada, né? Então, logicamente, que falar em Deus, falar em Jesus, não vai resolver nada. Falar sobre os ensinamentos da espiritualidade não vai resolver nada, né? Mas o que poderia chamar a atenção dele, de repente, né? Você sabe que falar em Deus, falar em Jesus, falar sobre espiritualidade, para ele não significa nada. Mas qual o ponto que a gente pode pegar e chamar a atenção dele para começar a refletir a sua situação? Ele é indiferente a tudo, né? É logicamente que essa indiferença, por trás disso tudo, pode haver sofrimento, desprezo, um monte de coisas, certo? E levou ele a se tornar uma pessoa indiferente, fria, e não acreditar em nada, né? Vocês poderiam dizer o porquê tanta indiferença? De que forma vocês poderiam tocá-lo? De fazer com que ele analise que essa descrença que ele está vivendo só faz realmente mais mal a ele mesmo? O que vocês acham que poderia falar para ele? Não sei, se ele é descrente de tudo e de todos, é porque possivelmente, não posso afirmar, ele sofreu alguma grande decepção, alguma grande traição durante sua vida, né? Sua vida física. Então, pensei até em falar alguma coisa sobre filhos dele, sobre a mãe. Talvez não resolva. Talvez ele não aceite a mãe, nem filho, nem nada.
porque para ele não existe nada. O sol está saindo aí? Não. Está saindo com um pouco de eco. Eu também estou ouvindo. Comecei a ouvir eco. Ah, é que a Rosana entrou. Pronto, acho que ela já fechou o áudio dela. Bom, é o seguinte. Vamos dizer que... Deixa eu pensar aqui. Vamos dizer que, o que ele acha do sentido da vida. Se ele percebeu, na verdade, o que está acontecendo ao redor dele. O que ele realmente espera encontrar, como diz, se ele realmente, já que ele não acredita em nada, ele acredita que tudo acabou, que tudo terminou, se ele pode pensar onde estaria o entes amados deles, né? O que aconteceu com os entes amados? Talvez não poderia ser que estivessem vivos, num plano diferente, né? Você, de repente, fala assim, você sabe que você ultimamente não estava passando bem por alguma situação, dependendo da situação. Talvez você não tenha também já deixado o mundo material, né? E voltado para o mundo espiritual. Aí ele é capaz de falar assim, você está louco, eu estou aqui vivo, tal, né? Aí você fala assim, olha, se eu falasse alguma coisa para você, você acreditaria, não se magoaria? Então ele falasse que você realmente já deixou de viver na matéria. E você pode perceber que a situação não está diferente. Você pode até olhar para como você está falando, né? Aí ele vai ver o médium falando através dele, né? Pode ser que aí ele esperte ele, né? Mas também a gente pode falar assim que ao ele se perceber que o sofrimento, a tristeza, a angústia, a separação dos seus afetos está fazendo muito mal a ele, que dê uma oportunidade a ele para que ele possa perceber a grandeza da vida, que a vida não se acaba, que a vida tem uma continuação, mas não na matéria, no mundo espiritual. Ele provavelmente, dependendo da situação dele, alguns vão refletir e vão começar a perceber a situação em volta e vão realmente notar realmente que, apesar de toda essa dor e sofrimento, ele continua vivo, né? E que ele pode, de alguma forma, encontrar os afetos deles, né? Seja quem for o que ele não tenha afeto. Pode acontecer isso? Ou você acha que o materialista é materialista e pronto? Eu fiz, na primeira vez que ele venha, tudo, quem sabe ele ainda tenha ainda seja difícil para ele entender, mas ele voltando novamente em outros trabalhos, tudo, ele vai caindo nessa realidade. Alguns poderão voltar, mas quando você começa a tocar no coração dele, quando ele começa a perceber que a vida material, na verdade, ou aquele acredita que só a matéria é uma ilusão, e que há, além da vida matéria, há uma outra vida, aí você começa a tocar o sentimento dele, aquele sentimento de que há um ser superior maior, né? Seja qual for o nome dele, né? Existe e que ama, ele realmente pode se abrir e a pessoa que está conversando fala assim, esse ser, esse Criador, esse Deus, é esse que pode dar o remédio realmente da cura, né? É esse que pode trazer a você a paz em seu coração.
E, numa única reunião, dependendo desse ser ateu, ele se abre e aceita tranquilamente e vai em paz, né? Certo. Vamos ver aqui. Se tem alguma coisa para acrescentar aqui. Dizer que entende essa indiferença, que é resultante do sofrimento, que vocês já falaram, que essa descrença não conduzirá a nada, evitar falar sobre Deus, despertá-lo para a realidade da vida. De fato, como a Rita falou, né? Dificilmente vai ser numa primeira vez. Se acontecer de ir, é porque provavelmente já foi amaciado em outras reuniões. Se conscientizando do sofrimento que jazem da angústia, tentam disfarçar da distância que separa dos seres amados. Por si mesmo recorrerão a Deus. Inclusive, o dialogador deve falar-lhe somente que somente o Pai pode oferecer do remédio à cura de seus males. Vamos para o segundo espírito. Ele vai se comunicar aqui através da Bela e vamos dizer o que ele traz de sofrimento. É um espírito dementado. Como se apresenta? Não tem consciência de coisa alguma, né? Não apresenta lógica no que fala, quase todos são portadores do monoideísmo, que é a ideia fixa em determinada situação, ocorrência. É a razão pela qual não escutam e não entendem o que vem a ser falado para eles. Aí complica um pouco, né? Sim. Quem falou? A Isabel. Isabel Navarro. Aí essa aqui seria, talvez, iniciar com um passe para ele, não sei, né? Complicado aí. Lembrando que a sustentação nessa hora, para quem fica na sustentação, é muito importante também. Exatamente. Porque não são as palavras, até mais os sentimentos. De certa forma, a Isabel tem razão. O passe realmente é um instrumento valioso, mas não o passe como nós estamos acostumados a dar, né? Mas o passe mental, né? Por isso que é necessário a pessoa da sustentação ter um sentimento bom também, né? Porque quando o sustentador emite o pensamento de amor, de carinho, envolvendo esse irmão, vai ajudar muito, né? Porque é um passe mentalmente, né? Em alguns casos, pode acontecer como se esse irmão está despertando de um longo sono, né? Quer dizer, ele começa a escutar a voz longe, alguma coisa longe, né? E dependendo como você for trabalhando, se for uma coisa um pouco menos grave, vamos dizer assim, ele vai ter condições de te ouvir e de ser ajudado, né? Caso contrário, o passe, a orientação, o remédio, o carinho, o amor, ele vai continuar em tratamento espiritual e vai continuar sendo trazido um trabalho mediúnico até que chega uma hora que ele desperta do longo sono e possa retornar à vida dele, né? Não adianta falar um monte de coisa para ele, não adianta falar sermão da doutrina, todas essas coisas que não vai resolver nada, porque ele não vai entender nada. É como você encontrar alguém aqui encarnado, totalmente perturbado, e você querer começar a falar coisa de religião para ele não vai entender nada do que está falando, vai sair dando risada, vai sair xingando, essas coisas, né? E o espírito, na verdade, é a mesma coisa. Então, a melhor coisa que tem para esses irmãos é o amor, o carinho, o passe realmente mental, né?
que funciona muito mais do que ficar falando um monte de coisa para ele. O Radal, como é que um espírito desse chega no centro? Eles são encaminhados, né? Ah, tá. Normalmente eles são encaminhados pela espiritualidade, por um amigo, por alguém que tem conhecimento dele, vai trabalhando, até que encaminhe ele, né? Às vezes, muitos dos irmãos, eles ficam ouvindo o Evangelho, né? Ficam ouvindo as palestras, para depois eles, vamos dizer assim, entre aspas, subirem, né, o trabalho mediúnico para poderem continuar sendo ajudados, né? Eles não aparecem, eles são sempre ajudados, amparados e encaminhados por alguém. Ah, tá certo. É que a equipe, sempre a equipe espiritual que traz, ali é como se estivesse dentro de um campo magnético para o atendimento, como um hospital, né? Só que eles não percebem a presença pela diferença de faixa vibratória, por isso que faz para entrar em contato com os encarnados, com a equipe mediúnica encarnada, para, digamos assim, fazer esse elo. É por isso que eu fiquei na dúvida, por causa da diferença vibracional. Olha aí, Isabel, não sei onde você leu, né? Socorridos com passes, e às vezes parece que o espírito desperta de um longo sono e passa a ouvir a voz que ele fala. São Foi um chute. Oi? Foi um chute. Você está na linha aí para conversação, hein? Vamos ver. O próximo médico que nós colocamos aqui é o Daniel. Ele vai receber um espiritinho que está com cara de assustado. Vamos ver se é isso mesmo. Esses espíritos amedrontados. Dizem-se perseguidos e tentam desesperadamente se esconder de seus perseguidores. Mostram-se aflitos e com muito medo. Isso eu já presenciei bastante. Pode ocorrer duas situações. Quais seriam essas duas situações? Mas aí, nesse caso, será que ele se imagina sendo perseguido ou realmente teria alguém perseguindo? Pode acontecer os dois casos também, né? Não, normalmente ele está sendo perseguido, né? Os dois casos que eu estou falando, sim, não sei se a Nelcione concorda comigo, né? Pode haver o desencarne de um irmão que está fugindo, sendo perseguido por algum outro motivo, então ele se esconde, certo? Então ele não tem, ele quer ficar escondido para não ser encontrado por alguém que quer fazer mal a ele, certo? Ou pode ter um caso em que é um irmão que está em espiritualidade, ele já tem conhecimento disso, mas ele é usado pelos obsessores, né? Que forçam ele a fazer o determinado trabalho. Mas ele não quer, ele está cansado, então ele busca fugir desses irmãos, né? Ele busca se esconder em algum lugar, né? Como que funciona, né, para conversar com esses irmãos que se sentem acuados, querem se esconder, querem ser protegidos, né? Não querem ser encontrados pelos, vamos dizer, inimigos deles. Se a gente imaginar como agiria se fosse o encarnado, é mais ou menos a mesma situação, que difere na reunião mediúnica, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade para identificar qual é a situação, mas isso também depois com uma certa experiência a gente consegue. Com um certo tempo de trabalho mediúnico fica mais fácil. Mas imagina como que vocês
agiriam se vissem um encarnado nessa situação? Eu acho que primeiro... Quando a pessoa está com medo, vocês tentam passar o que a eles? Segurança, né? Eu acho que primeiro teria que deixá-lo seguro, mostrando para ele, através do diálogo, que ele está num ambiente seguro, protegido do perseguidor. Para a partir daí conseguir conversar com ele, não é? A lei da segurança tem mais uma palavra muito importante. A segurança é importante. Mas a pessoa vai se sentir seguro de que forma? O que ela precisa adquirir em você para se sentir seguro? Confiança. Confiança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que ele confie em quem está conversando com ele, nas pessoas que estão ali, demonstrando a ele que ele está num lugar seguro, salvo de qualquer ataque, né? Mas desde que ele se permita ajudar e se coloque, vamos dizer assim, desde que ele acredite também na proteção de Jesus. É por aí? E aí, pessoal, vocês são muito com cara de assustado. Eu não estou vendo as caras aqui, só algumas. A Fernandinha está tão pensativa. Então, vamos ver aqui. Então, é necessário infundir desconfiança, demonstrando que ali naquele recinto estão salvos de qualquer ataque, desde que se coloquem sob a proteção de Jesus. Ó, Radal fez esse dever de casa, hein? São vítimas de obsessões, sendo dominados e perseguidos por entidades mais fortes mentalmente com as quais se comprometeram. Isso é bem comum acontecer. Às vezes é mandado daquele dirigente das trevas para vir na reunião, mas se chegou naquela reunião é porque ele foi, de alguma forma, ele foi trazido. Ele acha que ele chegou porque ele está amando de alguém. Isso acontece também. Mas, na verdade, ele está sendo conduzido ali. Uhum. É a justiça divina que já está resgatando. É isso, Radal? Muitos deles são empregados pelos obsessores para atormentar outras vítimas. Obrigados a obedecer, não são propriamente cúmplices, mas são vítimas. E é só. Aí vamos no nosso outro médium, o Francisco. Eu vejo que fantasminha é esse, que espiritinho é esse que está se comunicando com o Francisco. Vingativos. Não gosto de vingança, mas acidentes acontecem. Minha cara escorpiana, isso. São aqueles obsessores que, por vingança, se vinculam a determinadas criaturas. Muitos declaram abertamente seus planos, enquanto que outros se negam a comentar suas ações ou o que desejam. Costumam apresentar-se enraivecidos, acusando os participantes de estarem criando obstáculos aos seus planos. Falam do passado, do quanto sofreram nas mãos dos que hoje são suas vítimas. Esse é difícil, hein? E aí, pessoal? Conversinha pro Radal. Porque eu não sou vingativo. Não, justamente.
Porque você não é vingativo, você conversa com eles de uma forma mais carinhosa. Realmente é difícil conversar com esses irmãos aí, porque eles estão fixos na ideia de se vingar, certo? Eles se acham vítimas, né? E, de repente, né, vamos dizer aí, as mães aí, né, de repente esteja conversando lá com um desses, o que primeiramente você vai falar para um irmão desse aí? Talvez vocês falem assim, meu filho, lembre da sua mãe. O que pode acontecer quando você fala assim, meu filho, lembre da sua mãe? Ele vai aceitar na boa ou de repente vai acontecer outra coisa? Só para dar spoiler. Geralmente é o que acontece. Outra coisa. Eu também acho que não é por aí, não. Por quê? E aí, Rita, você que está participando também lá da reunião de terça. Eu acho que tem que ir ele mesmo, ir perguntando, conversando, e ele falar por que ele está com toda aquela raiva, o que aconteceu, aí ele vai pondo, e normalmente quem está conversando já tem intui alguns passos que normalmente ele não é só a vítima, ele também é o algoz. Então, ele vai trazendo lá atrás mais coisas dele e que vai mostrar que também teve falha dele. E que aí é uma questão de se ajudar, perdoando também para... Acho que é por esse lado. É um lado bom para se levar a conversa, né? É como eu falei assim da mãe, né? Então deixa eu continuar, né? Porque às vezes você pode falar, tentar amolecer o coração dele falando da mãe, né? Aí ele pode dar uma resposta para a gente assim, mãe, aquela vadia que me jogou na rua, aquela vadia que é pior do que eu, você veio falar da minha mãe? A gente pode correr esse risco, né? Mas, a verdade, o que a Rita falou aí, às vezes, ele só vê o que ele sofreu, né? Ele não vê o que ele também causou de sofrimento. E, às vezes, com muito jeitinho, muito cuidado, né? É necessário fazer com que ele retorne a mente dele para uma situação que ele foi o causador de toda aquela dor, né? Ele pode até retrucar, não sou eu, né? Isso aí é invenção de vocês, né? Mas aí você vai trabalhando com ele, você vai demonstrando que aqueles que se vingam, porque também já foram os vingadores, né? Porque também já fizeram as pessoas sofrer, e que é necessário, sim, parar essa roda. Muitas vezes podem usar pelo orgulho dele. Mas, assim, ó, você é uma pessoa tão inteligente, né? Você sabe como funcionam as coisas, você tem conhecimento, né? Então, por que você não reflete, não começa a analisar se vale a pena sofrer tanto, se vale a pena você cultivar tanto ódio, né? Se vale a pena você ficar nesse estado e seguir seu caminho, né? Porque a pessoa que você está buscando vingar, ele está sofrendo, você percebe que ele está sofrendo, você vê ele sofrer, então por que continuar com isso, né? Por que você não deixa isso para lá e siga seu caminho, deixe que a justiça divina cuida do que tiver que ser cuidado, né? Mas não é um trabalho fácil, né? Porque isso é demorado. Nem sempre eles vão render-se tão facilmente, né? Às vezes é muito tempo, muitas reuniões, né? E muitas vezes ele sai até enfurecido da reunião, dependendo da forma que é conversado, né? De vez de você
diminuir o ódio dele, você aumenta e deixa ele mais enfurecido ainda, né? Então, precisa ter muito cuidado para conversar com seus irmãos, né? Nunca acusá-lo, nunca falar que ele é errado, né? Que ele tem razão, que ele tem que estar certo, né? E tentando diminuir essa dor dele, esse ódio dele, né? Então, muitas vezes, a gente tem que enfatizar também a parte religiosa dele, porque sempre tem uma parte religiosa que ela se esconde, né? E aí você conseguindo enfatizar essa parte religiosa, você também pode trabalhar nisso, né? Se ele confia, se ele tem algum amor por Jesus, tem algum respeito, aí você trabalha em cima disso também, né? Dizendo de Jesus, do amor de Jesus. Jesus sofreu tanto na cruz, mesmo assim ele pediu para o Pai perdoar todo mundo, né? Todas essas coisas. Realmente é um trabalho muito difícil e muito demorado, né? Porque Cada caso é um caso. cada caso é um caso. Uma vez teve um caso, deixa eu ver se eu lembro direito, que a pessoa estava assim, estava prejudicando a família, estava prejudicando o pai, prejudicando a mãe. O que eu me lembro mais ou menos, tinha uma criança, né, nessa família, e essa criança via, se assustava, chorava, tal, essas coisas, né? E eu, na conversa, e eu fui recebendo essas informações, e eu fui conversando com ele, e eu falei assim, mas, assim, e aquela menina que vem lá, que chora, que vê você? Aí ele, tem que sofrer, não sei o que, tal, tal. Mas você sabe quem é aquela menina? Olha bem para aquela menina. Eu não conheço aquela menina e tal. Aí vai retornando um pouco para trás, vai fazendo um retorno para trás, vai mostrar uma pessoa que era do afeto dela, que agora é aquela menina, né? Aquela criança. Aí começa realmente ele cair, né, em si, porque, na verdade, ele estava prejudicando, estava fazendo sofrer alguém que ele ama, né? E aquela alguém que ele ama estava justamente naquela família que é inimigo dele. E aquela família que é inimigo dele estava cuidando do afeto dele. Era filha, né? Era assim. Então, isso às vezes acontece, né? Aí ele começa a cair em si, começa a chorar, que não quer prejudicar a filha, não quer fazer a menina sofrer e tal. E acaba aceitando ajuda, deixando o casal em paz, né? O dialogador deve procurar demonstrar o quanto está se prejudicando, o quanto estão se prejudicando, o quanto o ódio e a vingança os tornem infelizes, e que, embora neguem, no fundo prosseguem sofrendo, já que não encontram um momento de paz. O ódio consome aquele que o cultiva. É importante levá-los a refletir sobre si mesmos, para que verifiquem o estado em que se encontram. A maioria se julga forte e invencível, mas confessa estar sendo tolhidos pelos trabalhos da reunião, o que os enfurece. Diante desse argumento, o dialogador deve enfatizar que a força que tentam demonstrar se dilui ante o poder do amor que emana de Jesus. Esse espírito fofinho aqui, eu acho que é um mistificador, e ele vai dar facilidade através da Bela. Vamos ver o que esse espírito traz. Vamos ver se eu acertei. Mistificadores, palavrinha, trava-língua. Bonitinho esse gato-leão aí, né? Sim. Que fofo. Ele está disfarçado. É. São os que procuram encobrir as suas reais intenções, tomando às vezes nomes ilustres ou ares de importância, chegam aconselhando, tentando aparentar que são amigos ou mentores,
usam de muita sutileza, podem até propor modificações no andamento dos trabalhos. Mistificadores existem que se comunicam aparentando, por exemplo, ser um sofredor, um necessitado, com a finalidade de desviar o ritmo das tarefas e ocupar o tempo. Que até a gente viu um caso na semana passada, né? Que são aqueles... uma coisa às vezes se mistura com a outra, né? Não tem um caso igualzinho ao outro. Aqueles que... eu não lembro qual o nome que foi usado, mas que vem justamente com o intuito de ocupar o tempo da reunião. Acho que era os obreteanos. São os brincalhões, né? O outro lá, agora que se Uma coisa assim. Agora fugiu o nome do outro. Eu acho que era isso, né? Aqueles que vêm... Bom, não veio o caso. E veio atrapalhar a reunião. Veio justamente com o intuito de dar uma enrolada, né? Para que o trabalho não se desenvolva conforme o planejado. Aqueles que querem tomar o tempo da reunião. É isso. Então, mistificadores é um teste para a equipe mediúnica, né? Aí não quer dizer que o grupo está em desequilíbrio, ou os amigos espirituais deixam isso aí para ver como está o grupo mediúnico e também para ajudar esse irmão que vem aí enganar, né? É difícil você perceber quando ele está enganando a gente, né? Muitas vezes ele apresenta como criança, como já foi como sofredor, né? Ou de uma outra forma. Então, quando quem está conversando, de alguma forma percebe que realmente ele está brincando, está mistificando, está enganando, né? Aí a pessoa que está conversando vai conversar ele com uma forma fraterna, mas vai fazendo com que a sua voz vai ficando mais enérgica, né? Fazendo chamar ele a atenção. Mas se a pessoa que não estiver conversando perceber, o médium percebe, né? Muitas vezes um mistificador ele pode também vir dar uma mensagem, né? Uma mensagem com um bom espírito, né? É lógico, dependendo da mensagem, todo mundo até agradece pela mensagem, tal, né? Mas se o médium estiver bem preparado, bem harmonizado, pelas sensações, pelo sentimento que esse irmão passa, ele vai perceber que não é um mentor, é apenas um espírito mistificando, né? Isso também pode acontecer. Uma coisa marcante é que geralmente se comunicam, porque terminou a passividade dos sofredores, digamos assim, fazemos a vibração e depois parte para as mensagens. Quando é um mistificador, muitas vezes ele vem passar alguma mensagem, algum conselho ali entre os sofredores. Isso já deixa a gente meio alerta também. A energia é diferente, eu já presenciei algumas situações assim. E não tem como a gente passar isso, é só sentindo mesmo. Não sei se a Cris e o Radal concordam comigo. Concordo, realmente eles são tão ardilosos que realmente é difícil você perceber, certo, né? Mas eles não são tão mal, certo? Eles apenas, de certa forma, querem diversão, ou querem projeção, ou querem alguma coisa, mas você saber, se souber conduzir a conversa de uma forma bem legal, você traz ele para o seu lado e ele aceita realmente a ajuda.
para ir trabalhar no mundo espiritual, porque no mundo espiritual tem muitas coisas para esse povo fazer, né? Tem muitas situações para eles trabalharem, e não para enganar ou para fingir ou para coisar, mas para fazer com que as outras pessoas se divirtam com a forma dele, alegre, com a forma dele às vezes, de inventar, contar as coisas, trabalhar para o bem, né? Às vezes acontece isso também. Acho que é Então, isso. o médio experiente, vigilante e o grupo harmonizado os identificarão. Numa reunião bem orientada, se há a comunicação de um mistificador, nem sempre significa que haja desequilíbrio, desorganização ou invigilância. As comunicações desse tipo são permitidas pelos mentores para avaliar a capacidade do grupo e porque sabem o rendimento da equipe, e também que o mistificador terá possibilidades de ali ser beneficiado. O médium que recebe a entidade detém condições de sentir as suas vibrações e captar as suas intenções. Mesmo que o grupo não perceba, o médium sabe, e posteriormente, após os trabalhos, no instante da avaliação, tem ensejo de declarar o que sentiu e quais eram as reais intenções do comunicante. E aí, tudo bem, pessoal? Pode seguir? Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo quieto? Sim. Tá todo mundo dormindo aí? Vamos ver o que é esse espiritinho meio trevoso aí. Eu não lembro. Ah, lá. Não lembro. Eu que fico caçando os fantasmas. Espíritos com desvio de sexualidade. Não é muito comum, mas não pode acontecer. Eu mesmo não me lembro muito de ter presenciado, mas acho que o Radal já presenciou. E, na verdade, não sei se hoje tem algum material a esse respeito. Quando fez foi o ano passado, o ano retrasado. Não coloquei nada sobre como que eles se comunicam. Mas, enfim, deixa eu encolher vocês aqui para eu conseguir enxergar. Ai, Luna, você não está me ajudando em nada, viu? O prazer em si mesmo não é condenável, visto que o ser humano sempre se encontra empenhado na obtenção de alguma forma de bem-estar, seja na realização de uma atividade, na aquisição de novos conhecimentos, ao sentir-se com boa saúde durante a alimentação em seu repouso. Com isso, podemos deduzir que a inconveniência na busca do prazer sexual não diz respeito a algo inerente ao sexo, propriamente dito, mas a quem o pratica, quando essa criatura é movida por vulgares sentimentos e desequilibradas motivações. É a resposta da questão 719 do Livro dos Espíritos. Quer que eu fale alguma coisa, gente? Sim. Se tiver alguma coisa para acrescentar. Eu estou com um probleminha técnico aqui. O que seriam esses desvios de sexualidade, pessoal? No entendimento de vocês. Pode ser um viciado em sexo, pode ser um homossexual, um transexual. Hoje em dia, os gêneros são variadíssimos, né? Então, talvez alguma coisa nesse sentido. Acho que, creio eu, seria mais no sentido de o estuprador, pedófilos. Tá. A questão do gênero, na verdade, não, porque está muito ligado à moral, né, da pessoa. É como se usa do sexo, não propriamente o sexo. Certo. E aí? Não importa que a pessoa seja trans, binária, não tem nada a ver. A questão é moral, né? A pessoa pode ser o que for, mas se ela é uma pessoa boa,
tem uma moral boa, faz caridade, aí não pega nada. Mas é igual Tá, eu tô falando. aí caberia mais, então, viciados em sexo, estupradores, Não, viciado em sexo em todo sentido. Pedófilos. pedófilos. Em todo sentido. Não só esses aí, né? Mas a pessoa Sim, que vive pelo, uma outra gama. vive pelo prazer sexual, né? Ela pode ser até uma pessoa aparentemente boa na De sociedade, bem. de bem, mas só que ela não fica uma noite sem praticar o ato sexual. Tá. Deixa eu Ou só tirar uma dúvida. Esse texto que está aí, a resposta à pergunta 719 do Livro dos Espíritos? isso. Porque Você quer saber qual é a pergunta? a pergunta que eu tenho aqui, na tradução do Herculano Pires, é: o homem é censurável por procurar o bem-estar? Ou eu estou comendo broa em alguma coisa? Não, é isso mesmo. Tá. É o excesso, Isabel, não é o ato, o prazer, o ato sexual é normal. Na troca de amor, de afeto, de carinho, há uma troca bonita, certo? Mas quando é o excesso feito apenas como instinto animal, ou então a pessoa não fica sem isso aí mesmo, sabe? Eu sei o que ela está falando, é que, na verdade, aqui também, na minha tradução, não bate com essa resposta, Isabel. Que aqui está, o bem-estar é um desejo natural, Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e não deve enfraquecer nem nossas forças morais, nem nossas forças físicas. Essa é a resposta que você tem aí? Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu devo ter feito alguma confusão. Mas isso daí foi tirado de algum material que eu pesquisei na época para colocar esses slides. Tudo bem. Só isso. O que acontece às vezes que essas pessoas que vivem pelo prazer sexual, quando desencarnam, eles são, vamos dizer assim, agora fugiu a palavra, não é adquirido, né? Eles são levados para um local onde vivem essas situações direto. E muitas vezes eles são usados, essas moças ou moços, dependendo da situação, para chegar até a casa do encarnado e fazer com que esse encarnado que tenha tanto prazer, né, que ele tenha tanto prazer, e também possa trabalhar com eles, né, por algum motivo, né. Muitas vezes a pessoa passa a noite inteira com, vamos dizer assim, essas pessoas do mundo espiritual que praticam o sexo fazendo a mesma coisa. Quer dizer, mesmo dormindo, né, quer dizer, e é usado muitas vezes também por obsessores, para prejudicar a família, por algum motivo. Mas em todas as situações tem os maus, tem aqueles que praticam isso, mas têm um coração bom, né? Então, não é um pacote fechado também. Não é comum. Eu mesmo nunca presenciei nenhuma situação. Eu acho que o Radal já presenciou. Eu não lembro de todas as situações que a gente passa, porque eu teria que gravar tudo, né? Mas acho que eu me lembro que havia uma moça em torno trouxe um de... certo desequilíbrio para a equipe, porque alguém dentro da equipe mediúnica tinha passado por uma situação.
Agora você tocou, eu lembrei. Foi o caso de um professor, o inspetor, alguma coisa parecida, que, de certa forma, mexia com as meninas da escola, né? E uma que estava junto com a gente, quando esse irmão deu passividade, né, e falou um monte de coisa, uma das pessoas que estava junto com a gente na roda voltou ao passado, porque ela foi uma dessas que foi mexida por um dessa pessoa, certo? Então ela ficou muito mal, realmente. Ela ficou muito mal, chorou, mas ninguém sabia o porquê, né? Mas depois, particularmente para mim, ela contou, né? Mas é esse tipo de situações que acontece também, né? Esse irmão que fez essas coisas na escola, a princípio, como eu me lembro, mais ou menos, ele veio meio endurecido, meio dando uma de não sei o quê, né? Mas depois foi amolecendo, reconheceu a culpa, pediu perdão, tal, essas coisas aí. Talvez até não seja comum, porque na verdade nós estamos, a maioria não está preparado para esse Um caso tipo de difícil, atendimento. Né? Sim. Então, entre todas as outras qualidades do grupo, esse atendimento exige um despojamento de preconceitos. De repente, a pessoa que está conversando lá, de repente, ele também teve um processo de alguma coisa parecida, tem uma hora na ódio, aí capaz de querer bater no médico, pensando que está batendo no cara. Então, a equipe espiritual tem ciência, né, dessas situações entre nós, os encarnados do trabalho. Vamos ver qual que é o próximo. Esse simpatiquinho segurando uma abóbora. Tá com sono? Falar tudo seu povo aí dá dor de cabeça. Espíritos com fixação mental. Muito parecido, na verdade, com os Vingadores, mas pode não ser um Vingador, só fixação mental. O espírito isola-se do mundo externo, passando a vibrar unicamente ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se. Isso está no Estudando a Mediunidade, capítulo 37, de Martins Peralva. E aí, aguenta mais um pouquinho a dor de cabeça? Vamos embora. Essa aí vocês já ouviram falar bastante, né? A tal de cristalização, né? Depende da situação que a pessoa ocorreu, né? Seja no qual for, um acidente, ou uma situação muito forte que marcou para ele. Então, ele cria essa cristalização e fica rodando essa situação, certo? Né? Ele só fala isso, né? Então, você vai ter que ter paciência, compreensão, para você entender o que está acontecendo e para você ir tentando quebrar esse ciclo, né, de cristalização que vai e volta, falando sempre a mesma coisa. Vocês já devem ter ouvido alguém, principalmente esse povo que às vezes está falando na rua, se você chega perto deles, eles estão sempre repetindo a mesma coisa, né? Devido ao efeito da droga, da bebida, ou sei lá. Então, é mais ou menos parecido. Você não consegue conversar com ele, né? Então, você tem que ir trabalhando aos poucos, tentando entrar na mente dele e tentar achar o ponto da cristalização e tentar começar a quebrar aquela cristalização para que ele vai voltando ao estado, vamos dizer assim, dele normal, para ele continuar a vida dele, né?
ele se fixa, né? A gente mesmo encarnado, a gente não bota uma ideia na cabeça e aquela ideia fica martelando na cabeça da gente e não tem Cristo que tire, né? E até consome a nossa energia, a gente se sente até cansado quando acontece isso. Tá, deixa eu sair aqui. Então, se dissermos a um espírito que se comunica com a mente fixa no pretérito, que nos achamos em 2021, dificilmente ele compreenderá as nossas explicações, uma vez que a sua mente cristalizada no tempo reflete somente acontecimentos, impressões e sentimentos do passado, os quais lhe causaram profunda e permanente desarmonia interior. O seu esclarecimento exige carinho e compreensão, além de muita vibração fraterna, que envolvendo levem-no ao esforço renovador. Isso acontece. Às vezes a pessoa para lá em 1800 como escravo, né? Ele foi um escravo em 1800 e não sei quanto, e ele vem se comunicar ainda como escravo, ainda sendo chicoteado, essas coisas. Ele parou no tempo devido à cristalização que ele formou no pensamento dele. E o tempo passou e falou, nós estamos em 2021. Para ele não vai dizer nada. Ele está lá em 1800 e não sei quanto lá. Podemos ir para o próximo? Espíritos deformados. Ô, tadinha do gatinho. Fizeram uma foto aí meia distorcida do gatinho. Parece aquele bichinho daquele filme lá de ETzinho lá. O perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. Isso está no Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. Então, as deformações podem ser simples, como a que presenciamos em encarnados, até as mais complexas, como a licantropia e a zoantropia. Você sabe o que é essa licantropia e zoantropia? Não, eu não sei. Olha lá para o Deus do céu. A licantropia é quando a pessoa se acredita que é um lobo, né? Que é o que acontece para quem leu no livro Libertação. O Gregório, que era o chefão das trevas, fazia com que a vítima, que era, se eu não me engano, era uma pessoa que tinha cometido crimes, acho que tinha matado os filhos, alguma coisa assim, do tipo, 4 filhos. Fez aborto. Não, eu acho que não foi ela que assassinou as crianças e largou a casa para viver uma aventura, alguma coisa assim? Bom, que seja, de qualquer forma, ela matou as crianças, eu não lembro se foi aborto, se foi essa situação aí de ter matado os filhos já grandes. E em cima dessa culpa, o Gregório fazia ela se acreditar uma loba, então transformou o perispírito dela numa loba. E a zoantropia, eu acho que é qualquer animal, né? Os outros animais entram na zoantropia, se eu não estou enganada. Cobra, jacaré, macaco, isso falando das deformações mais complexas. Eu me lembro de uma situação de um espírito comunicante que desencarnou por conta de uma cirurgia bariátrica, que dava para entender, era isso. E ela ainda se via no corpo antes da cirurgia, ela se via gorda.
Então, ela não se conformava, como que ela tinha feito cirurgia e ainda ela estava com aquele corpo. É uma deformação do perispírito. Também tem ovoide também. Não entendi. Também tem ovoide também. Ovoide. Ovoide. E perde a forma. Vocês sabem o que é ovoide? Todo mundo aí já ouviu falar? Já. Bom, esse povo aí, adianta vocês conversar com eles? O que eles estão fazendo na reunião mediúnica? Já que eles estão assim, em forma de... Eles pensam que eles estão em forma de animal, né? Ou meio animal. Às vezes com garra, às vezes com dente comprido, essas coisas. Seria mais para receber uma oração, uma energia, um acolhimento. Não vai ter um diálogo, né? Não tem como ter um diálogo. Às vezes é difícil você ter um diálogo, né, com esses irmãos, né? Normalmente eles vêm para receber a energia, né, para receber o bem-estar da reunião, para ser ajudado. Quando o caso é mais grave, realmente não há como conversar com esse irmão, né? Então você vai fazer oração, vai ajudá-lo, vai pedir para encaminhá-lo. Agora, se for um caso mais leve, dependendo da situação, dependendo da forma que é conduzido, dependendo da forma que é conversado, até uma possibilidade de iniciar uma pequena transformação com esse irmão, certo? Então, há essas possibilidades, mas a conversação em si mesmo, sim, com o irmão deformado, realmente fica bem difícil. Essas deformações podem acontecer também por conta de um desencarne com um incêndio, por exemplo. Não sei se estou falando besteira. Não. A deformação pode ser da forma que é manipulado, né? Ou pode ser também deformações de acidente de carro, ou às vezes a pessoa se joga em frente ao trem, né? Além de ser suicida, o corpo dele está todo destroçado, né? Então ele vê o corpo dele todo destroçado, né? Então o espírito se mostra, o perispírito se mostra como ele pensa, né? Ele imagina daquela forma. Tinha uma história de um que perdeu a cabeça foi cortada, Nossa. e ele andava com a cabeça embaixo do braço. Porque cortaram a cabeça dele, então ele andava com a cabeça embaixo do braço. Aí o trabalho foi feito, até que ele foi se conscientizando, que foi encaixando a cabeça dele e a cabeça dele colou de novo no pescoço. Aí ele voltou novamente, com o corpo inteiro, com a cabeça novamente, né? Mas porque ele tinha sido decapitado, ele pegou a cabeça dele, botou embaixo do braço e ficou andando com a cabeça embaixo do braço. As próprias deficiências físicas se enquadrariam nessas deformações? Eu não entendi, né? As deficiências físicas. Também, se a pessoa tem a deficiência física que ela desencarna, ela vai continuar com a deficiência física do outro lado. Se ela não tem braço, não tem perna, ela vai para o outro lado dessa forma. Mas se ela for trazida no trabalho mediúnico e for conversando com ela, e for trabalhando, às vezes é uma pessoa que tem muita fé, né, em Jesus,
E você vai, assim, em nome de Jesus, né, que Jesus faça a cura, você vai trabalhando com ela, o braço, a perna, ou seja, que for que esteja deficiente, vai se formando e ela, novamente, ela se vê novamente com braço, com perna, e ela fica toda feliz. Com a graça de Jesus, né? Porque nós sempre temos que sempre usar o que a pessoa acredita, né? Se ela acredita que Jesus é a pessoa que pode curá-la, então isso vai acontecer. Então, ela indo deficiente para o outro lado, sem braço, sem perna, ou ela qual a deficiência que ela tenha, ela poderá receber um trabalho mediúnico, entre aspas, essa cura, e voltar ao perispírito normal dela, como era antes. Eu me lembro de uma situação que era um cego, não, acho que não foi com você, que aí na reunião mediúnica, quem estava dialogando, falou para ele que ele não, que ele poderia enxergar agora. Foi muito emocionante essa comunicação, porque aos poucos realmente ele voltou a ver. Houve um caso de um mudo, não tinha língua. Então, para ele comunicar, ele ele queria falar, mas não saía. Aí eu, trabalhando, tal, aí ele entendendo que ele não tinha língua no corpo físico, porque o corpo físico ficou, e aquela deficiência ficou no corpo físico, e que ele, como espírito, a língua dele era normal, que ele poderia falar normal. Ele foi entendendo, foi, e com dificuldade e tal, ele começou a soltar a língua e começou a falar, né? Isso também acontece. Então, a cada caso cabe o diálogo apropriado, sendo que nas deformações mais simples pode ter-se resultados satisfatórios logo na primeira comunicação. As mais complexas, geralmente, o espírito deixa a reunião em estado de dormência. Neste caso, as vibrações intensas de amor dirigida a ele são como a cura em doses homeopáticas. Vamos para os religiosos. São de conversação difícil, conversinha pro radal. Apresentam-se quase sempre como trabalhadores zelosos do Cristo, empenhados na defesa de sua igreja. São inteligentes, agressivos, orgulhosos, impiedosos e arrogantes. Trazem o mesmo argumento, a mesma teologia deformada. E aí, pessoal, quando chega um pastor, nem tanto, que pastor é bem difícil. Alguns casos já aconteceu, mas é difícil pastor realmente dar comunicação no meio do trabalho mediúnico. Mas padre, realmente já é mais comum. E logicamente, se for o religioso, o padre, ele tem o conhecimento teórico, vamos dizer assim, de todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, da igreja, essas coisas aí, né? Então, como eu disse, para você debater assuntos que ele conhece, né, não tem nem como. Perda de tempo. É perder de tempo, a gente vai perder feio, né? Então, como que a gente faz para conversar com esses religiosos que têm uma convicção que são trabalhadores de Jesus, mas que, na verdade, o caminho que eles trilharam na Terra e continua trilhando no mundo espiritual não tem nada a ver com Jesus? Como que a gente faz? Tcharam. Cadê a Rita Isabel aí? Então, Eu não craque tenho no ideia. diálogo. Deve ser muito difícil. Não tenho ideia.
Pensei em alguma coisa com o que São Paulo diria, o Paulo de Tarso diria. Não sei, O que ele diria, Isabel? sei lá. Senhor, coisa o que incrível. queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Percebes? Se fosse uma freira, ele ia dar uma dura na freira, né? Porque Paulo de Tarso, com todo conhecimento, ele era... Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sei lá o quê. Não sei, o primeiro pensamento que veio para mim agora foi São Paulo, ou Paulo de Tarso, só. Eu acho que a primeira coisa, não sei, seria o respeito por ele e pelo conhecimento que ele tem. Mostrando que você o respeita por isso e através de um diálogo amigo, carinhoso, tentar fazê-lo entender que ele já não faz mais parte dessa vida, que ele já passou, que ele entende isso, que ele é um conhecedor e fazê-lo entender que ele já não faz parte desse mundo. Seria esse o caminho? Mas aí tem o outro ponto, né? Porque ele já tem conhecimento que ele faz parte do mundo espiritual. Só que ele continua do mesmo jeito. Mesmo no mundo espiritual, ele continua acreditando que é um trabalhador do Cristo. Muitas vezes ele está para castigar uma pessoa, né? Porque a pessoa é um pecador, né? Muitas vezes ele quer que a pessoa faça jejum, faça essas coisas, porque ele é o representante de Deus, seja na terra, seja no mundo espiritual. Ele é um trabalhador do Cristo, zeloso, empenhado em defender a sua igreja. No mundo espiritual, há igrejas. Aí eu acho que você vai ter que usar de uma intuição aí, contar com a ajuda de um amigo espiritual, que ele tem afinidade, para ver se Aí, no ele caso, ainda... eu acho que só Jesus na causa, como Jesus apareceu para Sempre Jesus na calma. sempre Jesus na causa. É o jeito, né? Se não for Jesus, vai ser quem? Bom, é lógico que realmente, como diz, é difícil conversar com esse povo porque eles são inteligentes, eles têm conhecimento, não adianta falar versículo, né? E todas essas coisas para eles conhecem de fio a pavio, eles são orgulhosos, realmente são impiedosos, né? Eles acreditam no castigo, eles acreditam naquela história ainda de fazer com que o chicote machuque a sua costa, essas coisas. Mas eles não vê o erro que eles, às vezes, cometem. Não lembro bem da história direito, mas vou tentar lembrar. Uma vez eu conversei com um padre e ele se colocava assim como um santo, né? Realmente ele era um trabalhador de Cristo, ele zelava pela igreja, né? Ele fazia sermões bonitos e tal, mas só que ele tinha um fraco, e não sei por que veio isso na minha cabeça naquela época lá, e como chama aquele negócio lá que os caras acontecem lá, não? Confessionário? Atrás do confessionário e tal, muitas vezes, ele fazia coisa que não devia, com mulheres casadas. Aí eu fui questionando ele, conversando, questionando ele. Eu falei assim, mas padre, Jesus, que tanto você defende, que tanto você ama, ele faria as mesmas coisas que você fez, pensando em estar escondido?
Não, Jesus jamais faria isso. Mas como então você pode assim, se achar santo se na verdade você não seguia os ensinamentos do Cristo? Não, mas eu era bom, eu fazia caridade, não sei o quê. Sim, tudo isso é válido. Mas, para ser seguidor do Cristo, na verdade, a gente tem que seguir seus passos, seguir seu verdadeiro caminho, ajudar e não aproveitar em determinadas situações. Quando a gente aproveita de determinadas situações e aproveita de pessoas frágeis que acreditam em nós estamos contra Jesus. Aí foi falando mais irmão, não lembro mais dele. Eu sei que aí no fim ele foi cair em si, e se despediu e foi embora. Quer dizer, então, às vezes, você tem que achar o ponto fraco e, infelizmente, você tem que mostrar para ele. Né? A falta de caridade. Eu tenho falado para ele que o que ele fazia lá atrás do... Como que é o nome? Confessionário. Confessionário, né? Não foi Aí falta de... também entra em jogo a intuição, né, do conversador ali, do esclarecedor. Então, não foi falta de caridade, foi fazer com que ele olhasse a realidade dele, né? Para que ele acordasse. E a sustentação, lembrando que tem ali os sustentadores, como deve agir a sustentação nessas situações? Vamos lá, Isabel Torre, a Rita, o Marcelo não está aí, né? Tá a Rosana, que tem participado do trabalho mediúnico e estado na sustentação. O que o sustentador deve vibrar nesses momentos? Deve ficar com uma raiva danada, assim, orgulhoso? Não, deve vibrar tranquilidade, fraternidade, carinho, vibrar também para o conversador, para que ele tenha bastante discernimento, que tenha intuição. Clareza de pensamentos. Clareza de pensamento. Clareza de pensamento, isso mesmo. Qualquer coisa, fazer uma oração para que naquele momento tenha vibrações muito boas. Acho que seria por aí. Sim, com certeza. E isso é um aprendizado que a gente pode tranquilamente levar para o nosso dia a dia, né? Sim. No fundo, sabem muito bem que não são trabalhadores do Cristo, mas há tempo se condicionar a essa atitude que se acabam por se convencer da sua autenticidade. É preciso um impacto mais violento para desalojá-lo de suas ilusões. Requer humildade do esclarecedor. Não há sucesso em tentar discutir com ele. Esse impacto mais violento, podemos citar essa situação que o Radal comentou sobre o fato dele fazer algumas coisas em desacordo com a religião, que se relacionar com mulheres casadas lá atrás do confessionário. Acho que esse daqui é o último, que é o dirigente das trevas, que se confunde muito também com os religiosos, né? Porque eles são extremamente inteligentes, e pode ser um dirigente das trevas pode ter sido um religioso. Isso. Comparece para observar, sondar os componentes do grupo. Geralmente foi um encarnado poderoso. É arrogante, frio, calculista, inteligente, experiente e violento. Não tem paciência para o diálogo. Situa-se num plano de superioridade e vem exigir, ordenar, ameaçar, intimidar.
E aí, pessoal? Aluna aí. Pergunta para a aluna o que a gente faz nessa situação. O que a gente faz, Lula? Não faz nada, né? É fácil encontrar dirigente das trevas no trabalho mediúnico? Eu vi alguns. Hã? Eu vi alguns casos. Muitas vezes nós confundimos, né? O dirigente da treva, ele tem um grande contingente de, vamos dizer, de soldados a seu comando. Quando o general, né, vamos dizer assim, né, ele vai pessoalmente em todas as situações ou ele manda soldados de várias patentes para resolver as situações? O que vocês acham? Talvez aí, conforme o objetivo, possa ir ele ou mandar um subordinado, vamos dizer assim. Normalmente começa a vir os soldados rasos, né? Aí depois vai subindo a hierarquia, vem... Agora fugiu o nome do camarada lá, que é um dos bons para conversar, para trocar informações, né? Esse irmão coleta informações, ele busca saber da vida do grupo, do dirigente. Então, é um cara bem inteligente, bem preparado, a comando do dirigente da treva. Esse irmão dirigente da treva, na verdade, ele só vem em último caso, né? Geralmente outros, quando está perdendo os soldados. né? Vem outros, né? E para que chegue a esse ponto, o grupo que realmente recebe a visita de sermão tem que ser um grupo realmente que esteja realmente atrapalhando o serviço dele. Um grupo de espiritão. Porque, na verdade, a maioria das vezes, com a maioria dos trabalhos mediúnicos, eles não estão nem aí. Porque os próprios trabalhadores de trabalho mediúnico fazem o serviço para eles. Uhum. A própria equipe se A própria equipe já faz o serviço para eles. Então, eles não se preocupam com a maioria dos grupos mediúnicos, porque acontece isso. Agora, quando o grupo é formado, bem organizado, realmente médios com possibilidade de receber espíritos, né? E começa realmente a incomodar, começa a realmente tirar trabalhadores deles, e muitas vezes trabalhadores importantes, né? Tipo assim, da pessoa que organiza, busca informações, dá todo o relatório, todo bonitinho, todo preparado para o chefe das trevas. Está aqui, ó, acontece isso, esse faz isso, esse faz isso, esse tal, né? E quando você consegue tirar uma pessoa dessa do comando dele e levar para a luz, aí ele começa a se incomodar mesmo. Aí, provavelmente ele vem, mas ele vem com toda aquela turma dele, todos aqueles barulhos, dando ordem, né? Achando que ele vai ali botar todo mundo para correr na boa, né? E, às vezes, na verdade, todo esse preparo foi feito para que chegasse esse ponto e ele fosse levado à reunião, porque ele já está no momento de ser socorrido.
dele ser socorrido. Que é o caso do Gregório no livro da Libertação, né? Aí realmente não vai ser numa reunião sozinha, né, com meia dúzia de palavras, mas aí provavelmente vai rolar outros trabalhos e tal. E, na verdade, ele vai se despojando de toda aquela situação que ele tem, vai se mostrando cansado, triste, vai se mostrando com saudades. E aí, sim, aí ele vai deixando o comando e indo para a luz, como se diz, né? E ao ver isso aí, a maioria dos trabalhadores que estavam com ele, vamos dizer dessa forma, ao ver o chefe cair, cai de joelho e também começa a pedir ajuda. Porque quando ele vem com um monte. E esse monte é ajudado pela presença dele. Então, inúmeros irmãos são socorridos nesse momento quando um chefe da treva, entre aspas, cai e se coloca à disposição da luz. Se rende para a luz. Acho que é isso, pessoal. Eu não sei mais, estou cansado. O atendimento exige experiência, paciência e autoridade moral do dialogador. Em Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa de Miranda conta que, em um caso destes, o comunicante descobre no processo de regressão de memória ter participado da crucificação de Jesus. A revelação deixou-o em estado de choque, já que se dizia que era um dos trabalhadores do Cristo. Enfim, se ninguém tiver nenhuma pergunta, está todo mundo refletindo, não sei se é sono, se é reflexão, ou as duas coisas. Eu passo. Alguém tem alguma pergunta? Está até refletindo, eu falei, será que eu vou no trabalho, não? A Fernanda? Eu já não sei mais se eu vou, não, hein? Ah, é mais difícil. Geralmente a gente recebe uns carrozinhos mais suaves, aí que nós não estamos ainda nesse nível, tem que comer muito feijão. Só falta, bem o dia que eu for, parecer uns trem desse aí. Aí a gente já sabe quem levou. Ai, meu Deus. Ah, então, isso que é o pior. Ai, Senhor. Brincadeira, Fernanda, vai lá sim. Se você não se sentir bem, você sai. Não, tudo bem, aí a gente já espanta meus fantasmas também. Não deixa de ser uma forma de terapia. É muito, né? Tem vários que seguem, aí a gente já expulsa. Então, não é expulsa, você vai aprendendo a lidar com eles, né? Porque tem o cara lá de Uma Mente que Brilha, é Uma Mente que Brilha? Aquela história do professor de matemática lá que vê os sim. três lá. É verdade. Faz amizade com amiguinho. Tá certo. Então, sim, tem mais uma pergunta, vou passar só a palavra para a dona Cris, que está quietinha ali. Abriu. Não estava abrindo. Então, quem vai fazer as vibrações agora é a Isabel Navarro? Isso. Pode começar, Isabel. Com o vídeo aberto. Senhor, queremos agradecer por esse planeta lindo que criastes para nós. Tão perfeito no dia e na noite, nas 4 estações, na chuva, no sol, no vento, como as sementes se abrem e dão flores, frutos, alimento para toda a humanidade. E por esta humanidade queremos vibrar, para que respeite e cuide dessa nossa querida terra, com responsabilidade e respeito. Queremos vibrar, Senhor, pelos governantes de todos os países, principalmente o Brasil, que os detentores dos poderes atribuídos pelo povo sejam atentos e sensíveis ao clamor que ele expressa, decidindo sempre pelo que será melhor para a grande maioria. Vibremos por todos os profissionais, para que
para que honrem os compromissos assumidos, sejam reconhecidos e deem uma contribuição positiva para o progresso da humanidade. Vibremos por todas as famílias, para que haja comprometimento e harmonia na convivência e no bem-estar de todos. Vibremos pelos que vivem sós, pelas crianças que perderam os pais, pelos que são privados da convivência na sociedade, pelos moradores de rua, e para todos o cuidado e o amor de Cristo que aqueça e envolva cada coração. Vibremos pelos adolescentes nessa fase tão conturbada da vida, que encontrem pessoas dispostas a ouvir suas indagações e orientá-los em suas inquietações. Vibremos por todos os desempregados, pelos que passam por necessidades econômicas, por separações e toda e qualquer dificuldade, que a fé e a esperança sejam suas companheiras para alcançarem a solução. Vibremos por todas as religiões e casas de oração, para que cada uma, segundo o seu credo, possa levar um pouco de paz aos corações aflitos. Vibremos por nossas famílias e por nós mesmos, que sejamos firmes na caminhada que nos leva mais próximos a Jesus. Vibremos pela fraternidade espírita evangélica, que nos proporciona auxílio, aprendizado e conforto a cada semana. Que os espíritos superiores e nossos mentores nos inspirem a cada vez mais buscarmos nosso aprimoramento. Que assim seja. Vamos encerrar, então, nossa aula de hoje, que foi realizada com muito carinho, foi muito abençoada e cheia de aprendizado. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, aos nossos protetores. Que eles continuem nos iluminando, abençoando e cuidando do nosso caminho. Para encerrar, eu gostaria de fazer a oração de São Francisco, que eu acho que hoje, por tudo que a gente falou, que a gente conversou e que a gente aprendeu, ela cabe direitinho, é uma mensagem, uma oração maravilhosa. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, meninas, pela vibração, por essa oração aí, que foi ótima, porque é um assunto tenso, né, que nos ajudou a levantar as nossas vibrações. Oi, Zibéria. Sim, boa noite tudo bem? a todos, tudo bem. Estava espiando aí, quietinha. Aprendendo sempre. Um beijão para todos e até a próxima. Faz tempo que eu não vejo a carinha dela nem na telinha. Vamos montar a escala, gente? Deixa eu parar de gravar aqui. Tchau, tchau.